Maravilhoso esses dias com vocês aqui, a gente sendo tratado que nem assim, como se fôssemos muito. Eu estou começando a me achar. Falei isso ontem, mas é verdade, irmãos. A gente fica muito agradecido pelo carinho de vários irmãos, né? Vários irmãos, não só para nós, mas trabalhando em favor da conferência e também nos recebendo em suas casas, as refeições. Eu acabei de chegar da Índia, quarta-feira passada. Lá os irmãos também cuidaram tão bem da gente. Quando eu chegar agora em Rondônia, os irmãos vão pensar, puxa, eu sempre ouvi falar que a Índia, né, o pessoal passa fome, você volta gordo, né? Eu falei, eu passei primeiro no Ceará. Mas muito obrigado por todos vocês que têm nos recebido. E eu espero que essas mensagens, esses estudos que estamos compartilhando com os irmãos também sirva de edificação, despertamento. Tem vários colegas missionários aqui com a gente. Eu tenho ouvido os testemunhos, são edificantes, né? E temos várias áreas diferentes, vários tipos de ministérios. Eu estive na conferência da nossa missão, MBBF, e cada missionário tinha um estilo de trabalho, ministérios diferentes, mas todos nós éramos edificados com cada testemunho. E agora, na Índia, eu dei oportunidade para cada um dos nossos missionários lá falarem, e também era muito edificante, né? E eu tenho um pouquinho mais de relatório para os irmãos aqui, cada noite, cada dia, né? A gente está dando alguma informação, são vários missionários. Então, eu vou pegar o outro microfone para poder enxergar um pouquinho melhor, porque ali a minha vista é muito ruim. E aqui eu acho que vai ser um pouco melhor. Então, dentro da do nosso tema, nosso versículo-chave é: onde não há visão, o povo perece. É o que a Bíblia fala, né? Visão, de acordo com a palavra de Deus, é a revelação de Deus, a sua palavra, e se você não está sendo movido pela palavra de Deus, as pessoas perecem, né? A igreja perece, as almas perecem, e a perspectiva bíblica, então, é agir, é andar de acordo com a palavra de Deus. E a nossa visão tem sido criar esse esforço conjunto, né, de igrejas batistas fundamentalistas, né, fundamentadas na palavra de Deus. Eu não uso muito esse termo fundamentalista, especialmente na Índia. Lá tem os muçulmanos fundamentalistas, lá tem os hindus fundamentalistas, e se eu falo que eu sou um cristão fundamentalista, eles pensam que eu vou jogar bomba também, né? Então, a gente fala igreja fundamental, ou fundamentada na palavra de Deus, né? E juntos poder alcançar os povos não alcançados. A definição de um povo não alcançado são povos onde tem menos de 2% de cristãos trabalhando entre eles. Então, queremos levar o puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também, até lá na Índia, né, também tem aqueles que estão pregando um evangelho diluído, um evangelho de apenas assistência social ou de emocionalismo, né? Mas aquilo que a Bíblia fala que é o verdadeiro evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Servimos um Deus vivo, e é isso que estamos criando esse esforço de igrejas que vão levar o evangelho para esses povos através de missionários nacionais que já estão lá, né? Os missionários nacionais indianos, os missionários nacionais no Nepal, os missionários nacionais em várias partes do mundo, né? Nós podemos trabalhar junto com eles de alguma forma. Por muitos anos, quando eu era criança, a gente ouvia
mas não tinha nenhum contato, nenhum interesse, não tinha, eu descobri muito tempo depois, que tem morrido mais pessoas martirizadas por causa do Evangelho nesse século do que em todos os séculos, nós estamos no século 21, hein? Todos os séculos anteriores juntos. Esse século passado morreu muita gente. E agora, nesse exato momento, tem pessoas, nossos irmãos em Cristo, que têm a mesma doutrina nossa, que estão sofrendo perseguição. A Índia, apesar de ser um país que tem liberdade religiosa, tem a Constituição que garante essa liberdade, por ser um país de 80% que pratica o hinduísmo, que crê em vários deuses, né? Então, há perseguições por baixo do pano, né? Especialmente com relação aos novos convertidos. Eles sofrem muito mais. Às vezes, eles não perseguem o missionário estrangeiro, né, porque vai ter muitas leis que vão protegê-lo, mas aquele que se converte sofre bastante. Então, nós temos que estar unidos, orando e, de alguma forma, contribuindo, né? Então, já são 14 anos que estamos nesse ministério. A nossa primeira visita lá foi em 2009, ficamos apenas 2 meses, visitamos 10 estados, conhecemos vários seminários batistas, fundamentalistas, dirigidos por doutores nas Escrituras. Essas são informações que alguns de nós não sabiam, né? Ah, tem cristão na Índia. Sim, tem muitos cristãos. E tem muita ênfase ao estudo da palavra. Mas somando todos os cristãos da Índia, incluindo, né, aqueles que se dizem cristãos nominais, católicos, batistas de todos os tipos, evangélicos, pentecostais, somando todos, dá 2% da população. Muçulmanos são 14%. 14% de muçulmano na Índia significa que tem mais muçulmano na Índia do que todo mundo árabe junto, por causa da quantidade de gente, né? É o segundo país com o maior número de muçulmanos. E 80%, então, praticando o islamismo. Hinduísmo. Então, esses são os missionários que desde 2009, 2010, 2011, quando nós fomos morar lá, a gente foi conhecendo, orando, e conforme Deus estava abençoando, entrando ofertas, nós começamos, então, a canalizar essas ofertas para esses missionários, e cada noite eu tenho falado um pouquinho sobre um deles. Agora, eu queria falar um pouquinho desse irmão Rakesh. Conheci ele no nosso seminário lá em Siliguri. Quando eu fiquei os primeiros 3 anos lá, o pastor com quem eu estava ajudando começou um seminário. E ele veio, estudou 1 ano, depois ele já tinha estudado 1 ano em outro seminário, fez 1 ano ali, depois foi para outro estado, onde ele terminou os estudos, e partiu para ser missionário, solteiro, trabalhando num lugar de bastante perseguição, mais no norte do país. E ele tem se mostrado um grande evangelista, então acompanhamos, vimos ele casando, agora tem uma filhinha, né? E ele é bem dedicado mesmo ao evangelismo, e ele está numa região que tem mais perseguição. E ele até está considerando a possibilidade de ter que sair dali por enquanto, porque tem sido difícil. E ele é bem dedicado mesmo, né? E não tinha muito sustento, nós estamos ajudando um pouquinho, mas a ajuda é sempre bem-vinda, como disse o outro irmão, né? Outra ênfase dele é o trabalho com crianças. É bem mais fácil, os pais liberam as crianças, porque na Índia, no modo geral, eles convivem com os cristãos, né? Eles não aceitam muito os cristãos, mas eles permitem, porque ter mais um Deus não é tão complicado para eles. Eles já têm um monte de Deus, um a mais não vai fazer diferença, é assim que eles pensam. Até entender que Jesus, nós pregamos que Ele é o único que pode nos conduzir ao Pai. Ele é o único
que é intermediário entre Deus e os homens. Ele é aquele que disse que é o Filho de Deus, e que quer dizer que ele é tal como o Pai, que ele é Deus. E é o Deus verdadeiro. Aí começa a perseguição, né? Mas eles vão deixando as crianças, e ele monta, então, escolas bíblicas, a classe de boas novas, né? E depois ele vai evangelizando também as famílias. E mais recentemente, um brasileiro que nos visitou lá, ele perguntou para mim se poderia ir lá, pastor Donizete, ele é da Igreja Batista Independente de Franca, agora eu acho que ele está em outra igreja, mas ele me perguntou se ele poderia nos visitar. Eu estava vindo para o Brasil, e ele já tinha o dinheiro, e ele resolveu ir a si mesmo. Ele não falava inglês, e ele ficou 2 meses lá, 1 mês, eu acho, a primeira vez que ele foi, e teve a sua primeira experiência, né, sem falar inglês. Aí ele voltou, entendeu que Deus queria ele ir lá, foi estudar, terminou os estudos teológicos, entrou na missão, levantou sustento, e ele mesmo custeia um pouco do seu próprio sustento, porque ele é construtor, e ele foi agora. Ele estava lá, eu acho que eu tenho aqui, lá está no meio ali, ele e a esposa dele, né, a pastor Donizete, e ele tem já posto no coração dele ajudar esse missionário, né? Então ele tem ajudado mensalmente, já uns 1 ano e meio, eu acho, o pastor Rakesh. Ok. Agora, esse é pastor Atin Shinrei e Marvin Rose. Eu conheci o irmão dele na minha primeira viagem lá, e o irmão dele começou o ministério, era bem precário, tinha um orfanato, umas 60 crianças, uma escolinha, né? E quando a gente voltou de lá, ele pegou tuberculose e morreu. E o irmão dele tinha acabado de se formar no seminário, e fez mestrado em teologia e tudo, mas ele resolveu assumir o ministério do irmão, e ele está fazendo um excelente trabalho. Também vimos ele casando, e agora com filhinha. Ele cuida, então, de um orfanato com mais de 100 crianças, abriu um outro orfanato agora, ele treina obreiros, ele não tinha nada, né? Era um terreno alugado, com as casinhas tudo de bambu. Um jovem engenheiro eletricista estava visitando a região, ia para outro lugar, ele foi só junto no aeroporto buscá-lo, junto com outro que foi responsável para buscar aquele americano, né, no aeroporto. Ele foi junto. No caminho ele contou a história, o americano falou: eu quero conhecê-lo. Era um jovem, recém-formado também, engenheiro eletricista, mas ele tinha visão de ministério entre muçulmanos. Ele foi lá. Chegando lá, deu um tornado e derrubou tudo. E ele ficou lá vendo a situação precária. Voltou para casa, procurou levantar sustento para retornar. Chegou lá, eles compraram o terreno para ele. Ele compartilhou com outro médico, lá nos Estados Unidos, chinês-americano. O médico falou: eu quero ir lá ver. Foi lá também, comprou mais um terreno, comprou umas vaquinhas, e agora eles têm um bom patrimônio. Outros têm ajudado, eles têm construído agora de alvenaria, né, a casa para as crianças. Esses são os obreiros voluntários que ajudam ele no ministério ali com as crianças. São professores da escolinha que eles têm também. Aqui as crianças. Ele realiza algumas conferências entre vários povos, porque a Índia é assim, é cheia de povos, né, que tem línguas diferentes. Você não vai num estado e acha que aquele estado fala uma única língua. Não. Existem 24 línguas oficiais na Índia, 24 línguas oficiais, mas mais de 1.600 outras línguas e idiomas. Então, numa mesma cidade, você tem várias povos e línguas, né? Então, de vez em quando, ele monta um programa para ajudar a pregar a palavra
entre essas comunidades. E ele é formado também num seminário batista bem fundamentalista. Aqui ele está reunido com os anciãos ali, os mais velhos, e ajudando eles, tendo algum tipo de treinamento para liderança. Esse é o pastor Kylie Nan e Kate Mo. Ele casou com ela, ambos seminaristas, mas ela veio do Birmania, não é Birmania, como é que fala? Myanmar. Ela veio que é a antiga Birmânia, né? E de uma família um pouquinho mais classe média, mas ela tem sofrido bastante. Casou com um missionário, né? Quem mandou? Aí quando conhecemos ele estava passando fome, trabalhando na região de Darjeeling, que é nas montanhas, né, dos Himalaias, e uma região muito fria, já com 2 filhinhos pequenos. E ela começando uma certa depressão. Eles moravam num lugar assim, mais ou menos desse tamanho aqui só. Ali eles reuniam algumas pessoas que eles evangelizavam, né? E lá fora um banheirinho que ele dividia com 5 famílias. Era horrível mesmo. Eles tiveram que ir para Siliguri por um tempo e depois eles preferiram ser missionários no Nepal. Eu tive o privilégio de ir até a igreja dele mesmo, da onde ele saiu, que não ajudava no sustento dele. Era uma igreja pequenininha, só tinha 600 membros. Mas era uma igreja tribal, onde todo mundo da tribo vai para aquela igreja. Então, muita gente ali não é convertido, mas é da igreja, né? Igreja batista. Mas a igreja, quando ele se formou, num seminário batista fundamentalista lá no sul da Índia, voltando para casa, os irmãos ficam contentes e tudo, mas não dão aquela, né, ele não se torna um copastor, né, eles apenas liberam ele para ir onde ele quiser começar um trabalho, e ele foi com coragem e fé, né, mas sem a igreja local atrás dele. Isso tem que mudar. Então, quando eu tive a oportunidade de pregar lá, eu desafiei a igreja, e aí um grupo de irmãs foi visitá-lo, e sempre as mulheres são as primeiras, né? E elas foram lá, trouxeram o relatório do que elas viram, né? E aí um grupo de homens foi também. E eles têm ajudado ele construindo a igreja, agora eles ajudam no sustento dele, e ele tem treinado outros obreiros também. Ele é muito dedicado, e aqui está o templo que eles construíram. E eu gostaria muito que os irmãos sempre lembrassem desses missionários até por nome. Eu sei que é um pouco difícil de falar, mas nos meus relatórios eu sempre mostro o nome, né, do missionário, porque eles não são números, eles são pessoas, nossos irmãos, e eles vão ter dificuldade para vir aqui, é muito caro para vir aqui, né? Esse é o nosso ministério, de ser uma ponte, para que nós possamos fazer parte do ministério deles. Eu estive lá no Nepal, tive o privilégio de realizar o batismo de 4 pessoas lá, que ele treinou, estava bem certinho, né? E eles estão lá, só que é meio arriscado fazer isso, né? Especialmente agora, com visto de turista, eu não posso, né? Porque senão é perigoso. Agora já cresceram, tem 4 filhos, estão ficando mocinhos. Essa é a foto agora, que eu estive lá. E vamos entrar então no nosso estudo bíblico. Amanhã de manhã eu falo mais um pouquinho de alguns missionários, e à noite também. Estamos falando... Agora não preciso de 2, né? De perspectiva. Nosso texto é em Filipenses capítulo 3. Você pode deixar sua Bíblia aberta lá, os versículos 7 a 12. Estamos estudando o testemunho de Paulo, que nos leva então a fazer um estudo mais aprofundado, né,
de missões, para melhorar a nossa perspectiva. Falamos muito sobre a importância da visão. Onde não há visão, o povo perece ou se corrompe, né? A palavra visão quer dizer revelação, né? É o trabalho do Espírito Santo de Deus, é Ele que revela a vontade de Deus para nós através da Bíblia, Ele é o autor da Bíblia, né? O Espírito Santo, e Ele também abre os nossos olhos para entender o que Ele revelou na sua palavra. Dependemos do Espírito Santo, precisamos depender dele, né? Para conhecer a vontade de Deus, que Ele revela através da sua palavra. Precisamos ver as coisas como Deus vê, né? E falamos ontem sobre Paulo na estrada de Damasco. Vimos ele como um homem natural. Hoje foi interessante, o irmão que deu a palestra hoje à tarde, falando também sobre a perspectiva, ele começou dessa forma também, né? Falando sobre o homem natural. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Parece loucura para eles. O homem sem Cristo, ele não tem o Espírito Santo, ele não vê as coisas de Deus. Ele precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, né? Então, precisamos estudar agora, né, Paulo com a sua nova perspectiva, né, como alguém que agora tem o Espírito de Deus. E nós vamos iniciar hoje e amanhã de manhã essa jornada com Paulo na estrada missionária. Paulo na estrada missionária. Convido você então, né, para a gente estudar juntos essa trajetória magnífica, a estratégia de Paulo para plantar igrejas, né, nas suas viagens missionárias. Ele não seguiu o padrão tradicional nosso, viu? Ou nós não seguimos o padrão dele. A gente acostumou com um sistema, por exemplo, não estou criticando de maneira nenhuma. Cada época, cada era tem suas dificuldades, né? Eu vejo nossos irmãos missionários americanos já mudando algumas estratégias de quando eu era menor, bem jovem, né? São 35 anos que Deus me colocou no ministério, 15 anos pastoreando igrejas e agora já há 20 anos trabalhando com missões. Eu tenho visto várias mudanças, mas o tradicional que era, o missionário vai para um lugar, fica 4 anos, volta, fica 1 ano no país dele, levantando o sustento, depois retorna, passa mais 4 anos. Agora, Paulo é interessante, né? Nas suas viagens, ele ficava pouco tempo num lugar, 1 ano e meio, começou a igreja em Corinto, ele ficou lá 3 semanas ou 3 meses, um pouquinho debatido isso, em Tessalônica. Começou um trabalho lá e já treinou liderança e já colocou novos líderes, e ele vai para outro lugar, 2 anos em Éfeso, né, ou 3 anos, e assim ele começou muitas igrejas, né? Ele fez pelo menos 3 viagens missionárias para proclamar, né, a mensagem de Cristo ali na Ásia Menor e na Europa. E nessas viagens, então, ele compartilha o Evangelho, prega o Evangelho, ele planta igrejas, ele mantém contato com essas igrejas, é uma coisa interessante, importante, né? Ele não só abria um trabalho e depois deixava elas lá, ele prestava relatórios, ele voltava para a sua própria igreja, né, e prestava relatórios, e ele treinava, encorajava e admoestava os missionários jovens, né, e ele ajudava a levantar mais obreiros. Como Jesus disse, né, a seara é grande, o campo é grande, é o mundo, mas são poucos os obreiros. Uma das minhas orações é que Deus use essas informações, a sua palavra, os testemunhos, para despertar aquela sede e desejo de
crianças, jovens, adultos, aposentados, que vão se dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que quer que eu faça? Você já disse isso para o Senhor? Uma criança de 10 anos pode entender isso, porque foi a minha experiência. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. E com o passar do tempo, Deus foi me preparando, treinando, né? E foi demorando até para poder sair como missionário, mas era necessário algum treinamento. E sempre é assim na Bíblia, né? Nessas viagens de Paulo, algumas com alguns anos, né, de duração, ele compartilhou então em várias cidades. Hoje também tivemos outra palestra a respeito, né, de missões urbanas, missões nas cidades. Quando a gente fala missão aos povos não alcançados, não é necessariamente no interior da floresta. Devemos dar graças a Deus que Deus tem levantado pessoas que vão gastar a vida inteira numa tribo apenas. Primeiro passa anos para aprender uma língua, depois começar a evangelizar, passa anos para o primeiro convertido, depois vai e aí surge uma igreja. Já passou vários anos. Deus tem levantado alguns que gastaram suas vidas para levar o evangelho a um determinado povo. Outros foram para as cidades e pregaram para as multidões. Deus chamou um homem que era diácono da igreja de Jerusalém, e Filipe, e ele foi pregar para uma cidade, né? E tinha muitas pessoas. De repente Deus falou para ele: agora vai para um caminho que está deserto, e lá ele pregou para uma pessoa que se converteu e foi para a África. E alguns acreditam na história que ele se tornou a primeira testemunha cristã, que foi para a Etiópia. O norte da África já foi um grande centro de missões também, né? Começou com alguém, né? Alguém que foi evangelizado. Nós fomos evangelizados porque alguém obedeceu o chamado. Alguém teve compaixão das almas, alguém saiu da sua zona de conforto e veio para o Brasil pensando: vai ter bicho, assim que muitos pensavam do Brasil, né? E eles vieram aqui, tiveram que aprender a cultura, tiveram que aprender a língua portuguesa, que é uma das mais difíceis, né? Se assemelha ao alemão, que também tem gênero e tantas coisas para o substantivo. Lá na Índia eles ficam, quando eu falo, né, cadeira é feminino, né, livro é masculino. Eles não entendem isso, né, porque não existe isso, a língua inglesa, né, e no hindi também não. Mas alguns missionários se esforçaram e foram, né. Eles dizem para mim: e você aprendeu já alguma língua da Índia? Eu falei: claro, inglês. Inglês é uma das línguas da Índia. Comecei a estudar hindi também, mas é complicado. O lugar onde eu estava é Bengal, né? A língua principal é Bengali. Eu estava numa igreja, nos primeiros 3 anos, os membros eram adivasis, de um povo minoritário, mas bem antigo, né? Um tipo de tribo também bem antiga da Índia, os Adivasis, e eles falam várias línguas, mas aquele grupo falava Sadri. Eu, brasileiro, falando um inglês arranhado, o tradutor veio de um outro estado, que é o pastor Amiá, ele veio do estado de Orissa, a língua principal dele é Oriya, mas ele sabia o hindi. Aqueles irmãos também sabiam um pouco do hindi. Então, ele ouvia o meu inglês, traduzia para o hindi, um outro auxiliar, depois ele dava uma explicação, o pastor Ramel, ele dava uma explicação na língua Sadri. É estranho, né? Mas eu creio que não foi diferente na época do apóstolo Paulo. Não era todo mundo que falava grego, né? Talvez muito mais falavam grego, mas tinha outras línguas e outros povos. Paulo cita vários, e nessas viagens ele menciona vários grupos de pessoas nessas cidades. Então, o que eu quero, junto com os irmãos,
né, é dar uma volta junto com Paulo nessas jornadas missionárias, né? A primeira jornada missionária de Paulo está lá em Atos capítulo 13, capítulo 14, e ele começou como missionário 14 anos depois que ele se converteu. Algumas pessoas pensam que Paulo se converteu hoje e se tornou apóstolo no outro dia, mas não foi assim. Ele ficou 3 anos na Arábia, e depois Paulo fala aos Gálatas que passaram 14 anos, quando ele volta para Antioquia, ali ele fica 1 ano junto com Barnabé, para depois sair, né, como missionário. Deus estava treinando ele também, né? Isso não quer dizer que ele não evangelizava desde que ele se converteu. Ele já foi evangelizando, né? Em Atos capítulo 9, nós já lemos esse texto antes, quando ele caiu do cavalo, foi batizado, né? Ele viu aquela luz, viu Jesus, ele perguntou para Jesus: o que devo fazer? Jesus falou para ele: eu quero que você seja um abridor de olhos. Em outras palavras, né? Ele devia pregar para que pessoas então abrissem seus olhos, vissem a luz do Evangelho de Jesus Cristo e se convertessem das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E o versículo lá diz: logo então nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. As pessoas que ouviam estavam atônitas e diziam: não é este aquele que perseguia os que invocavam o nome de Jesus? E para isso ele veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes. Mas Paulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Ele estava na Síria, né? Provando que aquele era o Cristo. Então, aí Paulo volta para a sua terra natal, Tarso, e ali era na Cilícia, né? Hoje é a atual Turquia, e ali ele fica vários anos, mas evangelizando lá também, né? E daí Barnabé vai até lá, convida ele vai lá para Antioquia, e essa igreja então, eles colocam mais líderes, já tinha 5 líderes agora naquela igreja, e aí tudo começou com uma oração, né? Eles oravam e ouviram a voz de Deus. Não está bem claro como é que Deus falou, o texto não fala. Não sei se ele falou para toda a igreja, não sabemos se ele falou só para Paulo e Barnabé, mas a Bíblia fala que disse o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé. Eles entenderam que Deus estava falando, né? E aí no Atos capítulo 13, que conta essa história, do versículo 1 a 4, diz que eles estavam servindo ao Senhor. Tem algumas pessoas que às vezes querem fazer coisas para Deus, mas eles não estão servindo ao Senhor. Você não se torna um missionário, alguém que, né, se você não está evangelizando seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Mas eles estão servindo ao Senhor e jejuando e orando, né? Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja reconheceu esse chamado, impôs as mãos sobre eles e os despediram. O que quer dizer, a igreja deixou eles irem, a igreja não impediu, a igreja apenas reconheceu que Deus estava falando, que Deus estava querendo aqueles servos. E o texto diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, ao atender esse chamado para proclamar a palavra de Deus, Paulo e Barnabé, eles então deixam a igreja e são guiados pelo Espírito Santo, né? Ele foi pregando primeiro, esse era o método dele, ele pregava nas sinagogas, porque ele era judeu, ele era recebido nas sinagogas, e ao dar a palavra para ele, ele começava então a explicar o seu testemunho pessoal.
como ele era um fariseu, mas ele encontrou Jesus e ele entendia que Jesus era o Messias. Testemunhar, irmãos, é falar da nossa própria experiência. As pessoas ficam com muito medo de dar um testemunho. O medo é natural, Paulo mesmo tinha medo de pregar. Não pense que Paulo era aquele pregador, lembra que ele era até criticado por não ser um pregador, né? O apóstolo Paulo, ele falou que quando pregava lá em Corinto, foi com tremor e temor. Mas ele falava aquilo que era verdadeiro, aquilo que Deus fez na vida dele. E é assim que deve ser conosco. Tendo a oportunidade, irmãos, aproveite. Eu lembro como jovenzinho, né, fui para o exército, e eu tinha falado de Cristo para um rapaz que se converteu, estava bem animado, e ele perguntava, e eu gastava tempo com ele, né, e um dia o capitão pôs todos os soldados lá, e ele começou a falar a ideia dele, ele era espírita, e ele começou a falar o que ele acreditava, né? E aquele jovem ficava olhando para mim como querendo dizer, você não vai falar nada? E nós todos sentados no chão lá, naquela posição, né, de apenas ouvir, e aquelas estrelas brilhando lá, e o homem falando e falando, finalmente a coragem, né? E eu levantei e comecei a falar que Deus é espírito, né? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus é uma pessoa. Eu falei desse jeito. Quando eu falei que Deus era uma pessoa, o capitão meio que me humilhou, dizendo, tá vendo? A ideia dele é que Deus é um velhinho de barba. E todo mundo deu uma risada, né? Eu falei, não, eu não disse que ele tem corpo. Deus é espírito, mas ele tem inteligência, né? Ele tem vontade, determinação, ele tem emoções. Isso é que constitui uma pessoa. Aí teve aquele silêncio, né? E mesmo os outros que não eram evangélicos e tudo, mas se diziam cristãos, não estavam concordando com o capitão, e aí depois eles vieram falar comigo. Uau, muito bem, que ele pensa que é. Aí eu tive a oportunidade de explicar um pouco melhor para eles, né? Mas não é fácil, mas você tem que estar pronto para aproveitar oportunidades para pregar o evangelho. Paulo fez isso, né? E quando muitos judeus então rejeitaram, aí ele foi e começou a pregar para os gentios. Em Atos capítulo 13, versículo 9 a 12, nós vemos o registro do primeiro milagre que Paulo realizou em seu ministério. Eu não estou lendo os textos, mas se vocês procurarem ali, vocês podem ir olhando e acompanhando, tá? Alguns textos eu vou ler, mas alguns eu estou, para ganhar tempo, eu já estou citando aqui, né? Ali teve um feiticeiro chamado Elimas, e ele ficou cego, porque Paulo falou firme, movido por Deus, né? E repreendeu aquele feiticeiro que ficou cego. Aí o curioso é que Paulo foi enviado para abrir os olhos dos gentios. O primeiro milagre que ele faz é fazer o homem ficar cego. Interessante isso, não acha? Mas houve quem se converteu. O próprio procônsul, né, Paulo Sérgio, ele chegou à fé salvadora em Cristo. E é assim que acontece, irmãos. Temos que entender que a mensagem da palavra de Deus tem dois efeitos. É como um perfume, é cheiroso para uns, mas é fedorento para outros. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 16 diz, 2 Coríntios 2, 14 e 16, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós, nos que se salvam e nos que se perdem, para estes cheiro de morte, mas para aqueles cheiros de vida. Quando você prega a palavra, alguns vão crer, outros vão debochar, outros vão dizer, talvez depois a gente escuta mais a respeito disso.
1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é besteira, ou é loucura, essa é a ideia, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo estava escrevendo para os coríntios, e se vocês lembram, né, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Paulo amava aqueles irmãos, queria corrigir os problemas, e escreveu 3 cartas para eles, para corrigir esses problemas. Paulo não abandonou eles, Paulo orava por eles, amava eles, mas também repreendia onde que tinha que ser, né? E para aqueles irmãos ele disse, nós que somos salvos. Paulo acreditava que uma vez salvo, é salvo para sempre. Paulo acreditava que é possível uma pessoa ter certeza da sua salvação. Por isso ele diz isso, que a palavra da cruz é besteira só para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que não creem na mensagem. Mas para nós, aí ele se referindo à igreja, né? Mesmo uma igreja cheia de problemas, ele fala para eles, mas nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. E por causa do seu testemunho, então, né, Saulo, o perseguidor, se tornou agora Paulo, o perseguido. Aqueles que rejeitaram a palavra não ficaram satisfeitos. Eles queriam fazer maldade contra Paulo, né? Tentaram pará-lo, machucá-lo. Numa cidade ele foi apedrejado e quase morto, mas ele foi poupado, continuou o seu trabalho, né? Eu acho que eu deveria ter colocado aqui um pouquinho mais de slides. Eu acho que eu me perdi aqui, mas tudo bem. O que está ali é o versículo? Ok. Então, entre a primeira e segunda viagem missionária de Paulo, ele teve que parar para resolver um problema na associação das igrejas, lá em Jerusalém, né, para decidir o que realmente é o caminho da salvação. Teve vários cristãos que estavam com problemas nessa área. Eles criam em Cristo, mas não estavam entendendo e estavam acreditando coisas que não eram bíblicas a respeito do plano da salvação. Então, os irmãos se reuniram, houve toda uma discussão, Paulo deu testemunho, alguns falaram da sua parte também, tal, e aí eles chegaram a uma conclusão, né, no Atos capítulo 15, o consenso final ali, que as pessoas, geral, não precisavam se tornar judeus para serem salvas. Eles não precisavam se submeter à tradição judaica, não tinham que seguir estritamente os costumes de um certo povo para que pudessem se tornar salvos. A questão cultural é complicada. Até na Bíblia, nós temos várias passagens na Bíblia que são culturais, que nunca foi pretendido, né, que fosse imposto para as igrejas aquelas questões de costumes. Um exemplo, por exemplo, o véu, né? Na Índia, as mulheres preferem usar véu, no geral, elas usam véu, né? Então, a gente nunca tocou nessa área, dizendo, não precisa, ou você tem que tirar o véu, ou até mesmo aquela marquinha aqui, né, que tem o seu lado religioso, tem o lado, né, mas algumas usam porque é o que mostra que ela é uma mulher casada, né? Teria muito problema se, de repente, a igreja dissesse, isso é paganismo. Tem pastores que tentaram tirar até o comprimento normal dos indianos, que é namastê, né? E aí eles falam de uma certa história, o que significa. O povo não sabe isso. No geral, ninguém sabe. Mas os estrangeiros chegam lá e eles começam a dizer o que significa namastê, coisas assim. E não pode porque né? Mas é a saudação de bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que eles com muito respeito, eles falam namaskar,
para os mais velhos e namastê para os mais novos, né? Eu brinquei que eu falei para um deles, você não sabia que em inglês também hello, oi, né? Vem do paganismo? Que até essa palavra começa com hell, que quer dizer inferno. Não, isso é invenção. Mas, da onde veio a palavra hello? Oi. Da onde veio? Oi. Então, às vezes, as pessoas pegam coisinhas assim de costumes e tradições e fazem uma grande coisa. Paulo teve que sofrer isso também. Passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que tem mais a ver com tradição, costumes. Então, a gente tem que tomar cuidado, interpretar o texto corretamente, né? Mas depois dessa estadia de Paulo ali em Antioquia, aí ele foi nessa viagem missionária, pediu para Barnabé, né, que se juntasse a ele para visitar as igrejas agora, da primeira viagem, né? Ele queria agora fazer uma nova viagem. E aí houve um problema na equipe missionária. Houve um desacordo. A Bíblia fala que não foi pequeno desacordo, foi uma briga mesmo. E nós não vamos resolver aqui quem é que estava com a razão. Você pode ter suas ideias, mas não vamos ser dogmáticos. O problema foi que a Barnabé, que era o amigo do Paulo na primeira viagem, disse que queria levar seu sobrinho Marcos, João Marcos, que abandonou eles na primeira viagem. E aí Paulo disse, não vamos levar ele não, é muito arriscado, muito problema, né? A gente não pode confiar, ele pode causar problemas. E aí começou aquela conversa, não, vamos levar ele sim, vamos dar uma segunda chance para o rapaz, e não sei o que lá e tal. Fica imaginando, usa a sua imaginação, como que uma discussão começa, né? Paulo parece que foi irredutível. Barnabé, cujo nome já significa pai da consolação, filho da consolação, conselheiro, foi ele, inclusive, que introduziu Paulo para os discípulos que tinham medo de receber Paulo, porque não achavam que Paulo era realmente um convertido. Foi Barnabé que fez tudo isso. E agora Barnabé está tentando de novo. A Bíblia fala que os dois discutiram e isso causou a separação da equipe. Mas Deus, na sua graça, na sua soberania, né, transformou essa disputa aqui em alguma coisa positiva, porque agora surgiram duas equipes missionárias. Barnabé foi com João, né, para Chipre, e Paulo foi com um novo parceiro agora, Silas, para Ásia Menor. Nós não sabemos qual dos dois estavam com a razão. O fato é que mais tarde, alguns anos depois, Paulo falou, manda me trazer João Marcos, porque ele é muito útil para o Evangelho, né? Ele vai ser muito útil. Por que ele era útil? Provavelmente porque João Marcos trabalhou com ele e tudo, né? Mas provavelmente também foi bom a dureza de Paulo para ele aprender alguma coisa. E Marcos se torna mais tarde o escritor do Evangelho que nós temos aqui, o Evangelho de Jesus, né, segundo Marcos. Aí eles chegam agora, né, numa encruzilhada. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Eu acho que eu me perdi aqui. Estou na primeira viagem ali, está escrito primeira viagem, né? Vamos para a segunda viagem. Ótimo. Ainda. Está a segunda já? Em Atos capítulo 16, leia comigo alguns versículos. Estamos chegando ao final aqui, nós não vamos até a terceira viagem, vamos deixar para amanhã de manhã. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Eu acho muito interessante essa passagem, porque nos diz que, às vezes, temos planos e precisa ser adaptado. Não é errado fazer planos. Paulo tinha planos. E ele seguiu na melhor, das informações que ele tinha. Ele sabia que a vontade de Deus é que fosse pregado o Evangelho em todo o mundo. Então, ele planejou, vamos para a Ásia. Mas, de alguma forma, dentro da visão que ele tinha, da comunhão com Deus, no estudo da sua palavra, a Bíblia não dá detalhes como é que ele sabia que foi Deus que impediu. Mas a Bíblia fala que foi o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, impediu eles de ir. Então ele falou, então vamos para Bitínia. E da mesma forma, ele não sentiu aquela paz de Deus para continuar e estava um pouco, para onde que vamos agora, É interessante que, às vezes, algumas circunstâncias são contrárias, mas isso não quer dizer que é Deus que está impedindo. Paulo mesmo, quando quis ir para ficar em Éfeso, ele falou, vou ficar em Éfeso porque uma porta grande e oportuna se me abriu, porém há muitos adversários. Apesar dos adversários, Paulo não viu ali que era Deus impedindo. Então, temos que ter muito cuidado em julgar as circunstâncias. Eis a razão de termos aquela comunhão com o Senhor, com a sua palavra, leitura, meditação. Hoje foi muito bem exposto, a importância, para ter uma perspectiva bíblica, gastar tempo no estudo da palavra de Deus, de ter comunhão com Deus, de orar e meditar. Essa é uma coisa que nós não fazemos muito no Ocidente, os orientais fazem mais, meditar. Mas a Bíblia fala sobre meditar. Meditar não é só ler, é pensar no que leu, é refletir, é pensar de novo. E Paulo, eu acho que teve isso, para entender com a sua maturidade cristã, de reconhecer que era Deus que estava impedindo. E finalmente ele teve uma visão, também não está claro no contexto como foi a visão. Será que foi assim um PowerPoint, um projetor na parede, uma mão escrevendo na parede? A Bíblia não fala. Se ele estava acordado ou dormindo, também não fala. Ele teve uma visão. Ele viu assim um jovem com as roupas que estava usando, ele sabia, é lá da Macedônia. E ele estava só dizendo, passa aqui e ajuda. Paulo achou aquilo interessante. Será? Ele não tomou nenhuma conclusão precipitada. Ele compartilhou com a equipe. A equipe tinha recém recebido um novo colega para viajar junto, que era o doutor, um médico amado, Lucas, que mais tarde vai escrever o Evangelho. Ele vai acompanhar, a partir daqui, ele vai acompanhar o apóstolo Paulo nas viagens de navio, e ele vai descrever detalhes. Além de médico, ele era muito bom de escritor e de falar as coisas, e de pesquisar, para dar a informação correta. E é Lucas que está escrevendo Atos. E Lucas diz assim, assim que Paulo teve a visão, concluímos, o que significa? Que Paulo compartilhou, que eles pensaram e falaram, será? Eu acho que Deus está nos chamando para ir para Macedônia, em direção à Europa. Os povos não alcançados, os bárbaros, naquela época, bem longe da onde eles estavam imaginando que eles deviam levar o Evangelho, agora eles tinham que ir para longe. Mais tarde, Paulo chega a pensar em até ir para a Espanha. Talvez essa seria a quarta viagem, Mas, ali em Filipos, quando ele chega lá, ele é espancado, preso,
Mas ele fica alegre, ele e Silas, que vão para a prisão, ficam alegres em ter a oportunidade de sofrer por Cristo. Eles chegavam a cantar na prisão. Você já esteve na prisão? Eu já. Mas eu não era preso, eu estava só visitando. Mas eu estava visitando, mas é horrível. O pastor Bruno vai falar amanhã sobre o ministério com prisão, amanhã de manhã. Não percam. Mas não é agradável. Paulo estava lá, preso porque pregou a palavra de Deus, né? Mas ele cantava hinos. Por falar em hinos, tem sido tão maravilhoso ouvir os hinos, né? E você consegue pensar nas letras desses hinos. Eu fico imaginando que os prisioneiros ouviram, que o carcereiro ouviu a mensagem do Evangelho sendo cantada. É possível, né? De repente houve um terremoto e as portas se abrem e agora eles têm a oportunidade de fugir. O carcereiro morrendo de medo que eles fugissem, que eles já tivessem fugido, como ele era responsável pelos prisioneiros, ele chegou a mesmo pensar em se matar, né? Mas Paulo disse, não faça isso, nós estamos todos aqui. Paulo conseguiu segurar os outros prisioneiros que não fugiram, e Paulo não teve interesse em fugir, e aquele carcereiro só pôde se ajoelhar e perguntar, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pela resposta do apóstolo Paulo, Paulo entendeu que ele não estava falando sobre salvação apenas da situação, mas ser salvo mesmo. Ele era um pecador, provavelmente ouviu os hinos, estava entendendo alguma coisa, e agora ele diz, como eu posso fazer para ser salvo? Paulo explica longamente, né, o plano da salvação. Na verdade não foi assim. Na verdade, ele simplesmente declarou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A salvação é muito simples, irmãos. O plano da salvação é muito simples. Nós devemos pregar que é somente Jesus Cristo que salva. Lá na Índia, a gente não discute religião. Os hindus têm, né, muitas ideias. Na verdade, hinduísmo é o nome que os ingleses deram para uma variedade de crenças. Eles tinham em comum algumas coisas como reencarnação, muitos deuses e tudo, mas eles mesmos, muitos deles não sabem nada de teologia hindu. Para que eu vou discutir? Eu acredito que eu sei um pouco mais, porque eu tenho estudado a respeito disso. Eles lá só são sinceros na fé deles e fazem as mesmas coisas que os pais, os avós faziam, mas eles estão morrendo de medo de se morrer e se não for assim. E se eu voltar como um animal, né? Então a gente chega com a pregação pura e simples do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas está vivo. E vários desses missionários eram hindus e se tornaram missionários, né? Simplesmente porque ouviram que há salvação em Jesus Cristo. Paulo continua, ele chega até na maior cidade daquela época lá, Atenas, né? E ele prega lá também um discurso muito bom. Só o estudo do capítulo 17 é excelente para entender como pregar aos povos não alcançados. Paulo prega sobre o Deus verdadeiro, que podia ser conhecido, ainda que ele era invisível e não precisava de um ídolo para representá-lo. Novamente as pessoas desprezam, enquanto alguns creram, né? Mas Paulo deu uma ênfase à pregação do Evangelho por todo o mundo. No final da sua pregação, ele diz lá em Atos capítulo 17, Atos 17, versículos 30 a 31. Deus, ele está falando para uma multidão de curiosos, tentando falar para eles quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, do primeiro homem, do qual todos nós somos descendentes, né? E agora ele fala sobre Deus, ele diz, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, mudam sua mente, vejam o pecado como o pecado é realmente.
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Paulo dá essa ênfase que nós devemos entender. Missões, irmãos, é pregar o evangelho para todos os povos. Não devemos ficar satisfeitos em que estamos pregando na nossa região. O plano de Deus é tanto aqui quanto lá, tanto na nossa Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não é primeiro aqui e depois lá, mas você tem que começar em algum lugar, e você começa onde está. Mas como igreja, a gente já deve ter planos para alcançar as regiões mais distantes, e não parar, e até pensar como eu posso contribuir e ajudar para que o evangelho se expanda e alcance regiões remotas, ao mesmo tempo que fazemos o nosso trabalho, dever de casa, pregando na vizinhança, né? Porque vai chegar o dia determinado por Deus, em que Ele vai julgar o mundo inteiro. Paulo pegou pessoas diferentes de vários lugares, treinou eles. Um jovem chamado Timóteo foi com ele, uma senhora chamada Lídia abriu a porta e várias pessoas se converteram. Um casal, Áquila e Priscila. Eu acho que Áquila era meio acanhado, não era muito de falar, né? E porque sempre Priscila aparece primeiro ali, não sei porquê, mas esse casal, né, ajudou Paulo em começar pelo menos 2 igrejas, né? Lá em Corinto, depois em Éfeso estava junto, e lá em Roma eles também participaram, né? Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, as viagens do apóstolo Paulo, então, elas revelam, primeiro, uma grande convicção do seu chamado. Ele sabia que Deus o chamou. Ele não respondeu à carne e ao sangue, né, às pessoas. Ele respondeu a Deus. Deus era o seu chefe, né? É Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que prepara, é Deus que sustenta, é Deus que envia. Ele usa meios, Ele usa a igreja local, mas vocês missionários e você que quer se apresentar, a primeira pessoa que você tem que responder é Deus. Se Deus está tocando no seu coração através da sua palavra, não resista. Dura coisa vai ser para você ficar, né, contra os aguilhões da verdade, da consciência, do Espírito Santo. Você deve se submeter e dizer: Senhor, o que quer que eu faça? Se Deus está falando, se Deus está chamando, Ele vai precisar preparar você, e Deus vai usar a igreja, seminário, outras pessoas, tutores, né? Não vai ser fácil, mas Ele vai dirigir você, Ele vai usar a sua palavra, Ele não vai nunca agir contrário à sua própria palavra. E é por isso que precisamos estudar a Bíblia, meditar. Conferências como essa nos ajudam então a melhorar a nossa perspectiva, porque estamos vendo textos bíblicos como foi e como pode ser na nossa vida também, né? Precisamos gastar tempo com Deus. E nessas viagens, Paulo então mostra aqui a sua profunda convicção do poder do Evangelho para salvar todos os povos. É o desejo de Deus, irmãos, que saiamos pregando o Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho.
Nós vamos ver depois ainda, né, Paulo no seu caminho para o céu, na nossa última mensagem. Mas eu acho que eu pulei aqui também. Vamos deixar isso para depois. Em Romanos 1,16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você tem essa convicção? Você já creu no Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode salvar a sua alma? Se já, você já se dispôs perante Ele para que seja usado para pregar o Evangelho? Crianças, jovens universitários, você tem toda uma carreira e tantos planos, mas você já falou para o Senhor: o que quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, usa-me. Talvez Deus não vai mudar todos os seus planos, talvez ainda vá ter tempo para fazer algumas coisas que você, mas pode ser que Deus queira mudar. Esteja disposto. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você não vai se arrepender, você não vai se decepcionar. Ele sempre vai te dar o melhor. Oremos. Pai, obrigado por hoje à noite, pela atenção das pessoas aqui, para ouvir tantos testemunhos. Quanta oportunidade temos tido, ó Deus, de ver como o Senhor age, como o Senhor trabalha, de diversas formas. E como o Senhor pretende usar pecadores que se arrependeram, como vasos de barro, mas carregando um tesouro em suas vidas, que é a sua palavra, o Evangelho. Usa-nos, Senhor. E eu agradeço por essa igreja, que tem enfatizado a necessidade de todos se envolverem na obra missionária. Oramos em nome de Jesus. Amém.